Ó amantíssimo e eterno Deus, nosso Pai Celestial, é com muita alegria, ó Deus, que nós, mais uma vez, sentindo a necessidade, estamos reunidos na Tua casa. Temos o desejo, ó Pai, de prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, autor da vida, ao Seu Divino Espírito Santo, fonte de toda sabedoria, e também ao nosso querido e amado Jesus, que nos deu a salvação. Também é a oportunidade, ó Pai, de nós prestarmos do fundo do nosso coração, de nossa alma, o nosso culto de louvor e adoração também aos santos de grande poder que o Senhor, ó Pai, preparou para nós. A nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, exemplo de mãe amorosa, caridosa, da nossa querida e santa avó Rosa, que nos deixou exemplos maravilhosos, e também do nosso querido pastor, Santo Irmão Aldo. Nós também louvamos e glorificamos os demais santos e anjos que compõem a região celestial. E também estamos aqui, ó Pai, para alimentar o nosso espírito. Sentimos essa necessidade, estamos vivendo dias difíceis, tempos trabalhosos aqui na terra, e precisamos muito da Tua bênção, e nós viemos aqui para buscá-la. Que o Senhor, juntamente com todos os santos e anjos, possam estar na direção desta reunião. E o que aqui será feito, será para honrar e glorificar o reino dos céus, a sua glória manifesta na terra, através dessa santa igreja apostólica. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois penetrante no poder celestial. Ensinando mais e progredindo mais, esta igreja vai levando com poder, anunciando a paz a muitos corações, semeando amor, libertando o sofredor e conquistando multidões. A igreja apostólica, ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa, com a santa formosa de Jesus o Salvador. E ensinando mais, progredindo mais, pelas vilas e cidades, em lugares tão distantes, lá no meio do sertão.
está chegando, os humildes encontrando, eles dando a salvação. Com virtudes gloriosas e com seu grande amor, cada vez mais conhecida, cada vez mais procurada pelo povo sofredor. Ensinando mais, progredindo mais, e o povo admirando em toda parte, em todo lado, com a nossa pregação. Nossa Santa Poderosa, com os milagres que se dão. É a Igreja Apostólica, ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa com a Santa cada vez aumenta mais. Os milagres gloriosos, sinais tão poderosos que a Santa Rosa faz.
aqui nesta igreja tenho tudo, tenho saúde, tenho paz e alegria, tenho as bênçãos de Jesus, meu Salvador, e o amparo da Santa Virgem Maria. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pois nesta Santa Igreja Apostólica existe paz, a verdade e o amor. E lá dos céus um grande poder sempre sobre nós está, pois Jesus com a Santa Rosa nos abençoa quando estamos a orar. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pois nesta Santa Igreja Apostólica existe paz, a verdade e o amor. Com minha alma cheia de alegria, porque sei que chegará o outro dia. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pois nesta Santa Igreja Apostólica é a igreja
Irmãos, eu faço a leitura de uma nota em homenagem e reconhecimento ao ministério da missionária Odete. Então aqui diz: na passagem da data do aniversário natalício da missionária Odete, no dia 18 de julho, apresentamos nossa gratidão e respeito pelo ministério que esta serva exerceu na igreja, na direção da igreja, por 56 anos, ao lado do bispo, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, evangelizando a todos nós apostólicos e nos incentivando a sermos verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Foram mensagens edificantes e inspiradas em nossas reuniões e também no programa A Hora Milagrosa, que glorificaram o reino dos céus e puderam conquistar muitas almas para a glória celestial. A missionária Odete, juntamente com o bispo Eurico, foram os fundadores desta igreja. E Jesus, vendo em seus corações este desejo sincero, permitiu que a Santa Avó Rosa, que já possuía seus dons especiais, pudesse se aproximar deles e participar desta direção, sendo ela inspirada diretamente por Jesus para orientar o bispo e a missionária na formação e condução da Igreja Apostólica. Portanto, nosso reconhecimento a esta serva, que faz parte da história da Igreja Apostólica, missionária Odete Correia Coutinho. Bendita e Santa Avó Rosa, a Senhora é tudo para mim. Por isso eu quero sempre reconhecer que preciso de ti. Preciso de ti. És a minha grande fortaleza, em quem posso firmes confiar, porque sei que nas horas difíceis da vida a Senhora não me faltarás. Na alegria, na tristeza e na dor, quero sempre lembrar-me de ti. Quero sempre sentir, ó bendita Avó Rosa, tua graça recair sobre mim. Teu imenso amor sem medida, tua graça divina sem par, me motiva
temer, e o teu nome, ó voz, exaltar. No transitar desta vida, enquanto aqui eu peregrinar, quero ser sempre conduzida por ti e tua luz, os meus passos guia. Desigual.
Muito bem, irmãos. Depois de nós ouvirmos estes belos hinos, preenchendo ainda mais o nosso espírito, estamos já preparados para ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, os conselhos da avó, as orientações do nosso santo irmão Aldo. E se quem sabe já não existir mais este primeiro amor que nós acabamos de ouvir. Se o Senhor, se a Senhora, se você internauta que me ouve, já não sente mais este amor que te moveu há alguns anos, que a mensagem de hoje sirva como um motivo a mais, um incentivo a mais, para você, para o Senhor, para a Senhora voltar, quem sabe, às práticas das primeiras obras. Irmãos, na semana passada ainda, na congregação que eu estive, eu frisei, mensagem oportuna para todos nós, mensagem edificante que precisamos ouvir. Irmãos, e neste final de semana, um complemento desta mesma palavra. Eu costumo dizer, irmãos, que Jesus nosso Senhor, que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, eles têm estado à porta do nosso espírito, do nosso coração, e eles têm batido. Precisamos nós abrir as portas do espírito, do coração, permitir que eles façam morada. Mas muitos, infelizmente, estão nos quartos do fundo, dormindo num sono profundo, espiritualmente falando. Vamos ouvir esta batida. Quem sabe, irmãos, ela é para nós. Eu farei a leitura desta mensagem. A doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica, elas devem ser respeitadas por todos os apostólicos, sem exceção. A doutrina e a disciplina de nossa amada Igreja Apostólica são fontes de água da vida. E quem quer ter a vida e ser feliz, deve guardá-la no coração e praticá-las com amor e devoção. A nossa doutrina, ela é a palavra dos céus, que cria e pode criar homens santos para a glória de Deus. E ao mesmo tempo é vida para quem a coloca em prática no seu viver, pois veio de Deus, por meio de Jesus e da Santa Avó Rosa. A disciplina apostólica é um conjunto de princípios de elevada moral e regras de bom viver, que honram a vida dos apostólicos, tanto dos homens quanto das mulheres. Assim sendo, os ensinos doutrinários e de boa conduta, que formam o conjunto da doutrina e da disciplina da Igreja, devem ser praticados por todos com muito amor, e também com muito entendimento, inclusive por aqueles que desejam ser feliz e abençoado. Jesus assim ensinou para quem quer ter a graça de Deus e do Consolador: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse Jesus, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E completa Jesus dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso Senhor quis dizer que a sua doutrina, o conjunto de ensinos, irmãos, é suave, fácil, agradável de viver, e sua disciplina é leve, não escraviza ninguém, mas conduz o fiel de maneira segura pelo caminho do bem. Infelizmente, está acontecendo que alguns irmãos até dizem ser apostólicos, dizem crer em Jesus, crer na Virgem Maria, na Santa Avó, no Santo Irmão Aldo, mas não aceitam a disciplina da Igreja e utilizam em sua vida comportamentos que ferem a nossa maneira de ser apostólicos, dando mau exemplo e distorcendo
diante da sociedade e da própria Irmandade Apostólica, o que nos foi orientado e ensinado por Jesus através da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, como preceitos fundamentais de um Filho de Deus nestes dias. Lembramos que a disciplina sempre existiu no povo de Deus, no próprio Deus e em seus santos, desde a criação. Deus utilizou a disciplina para criar tudo de bom que existe, e até mesmo nós humanos, a sua própria imagem e semelhança. Observem estes exemplos de disciplina. Deus determinou ao primeiro casal uma vida disciplinada, na sua lei, nos seus ensinos, fazendo conhecidas as regras para que aquele casal pudesse um dia desfrutar do paraíso. Porém, aquele primeiro casal quebrou as regras determinadas por Deus, ou seja, a disciplina, e perderam a comunhão com o Criador. É exatamente isso, irmãos, que acontece até hoje. Torno a repetir. E perderam, em razão do pecado, a comunhão com o Criador. Em outra ocasião, Deus deu autoridade a Moisés para conduzir seu povo à terra prometida. Porém, deveriam seguir obedientes às leis e aos mandamentos por Deus enviado. Mas, ao desobedecerem estas regras, adorando a estátua de ouro que por eles mesmos foi construída, Deus extirpou, isto é, excluiu os desobedientes do seu povo. O verdadeiro povo de Deus sempre foi, é e será um povo disciplinado, porque o reino dos céus é assim, perfeito, disciplinado e em harmonia. A disciplina também está presente em muitos meios da sociedade, seja no trabalho, na escola, no trânsito, na Constituição que formam as leis do país, nas profissões, como por exemplo, o código de conduta de um médico ou de um enfermeiro, no juramento de um engenheiro civil ou de outras profissões. E se caso descumprirem a disciplina que rege uma determinada profissão, poderão ser cassados e, em alguns casos, poderão perder inclusive a condição de cidadão civil. Que exemplo, e é uma pergunta, irmãos, que exemplo nós apostólicos queremos dar às crianças, à própria juventude apostólica, aos adolescentes que precisam se determinar como cidadão e pessoa de bem, além de se afirmarem alicerce seguro de fé? Reflitam, estimados irmãos, como será o futuro de nossa igreja, se quebrarmos esta aliança com Deus, que são os ensinamentos preciosos. Alguns estão fazendo pressão diante das regras disciplinares de nossa igreja, e usando comportamentos diferentes daquilo que aprendemos, e que fazem parte até do estatuto organizacional de nossa igreja. E a direção de nossa igreja reafirma o seu voto, dizendo: lhes afirmamos que estão lutando contra Deus e os seus santos, e isto é um pecado muito grave, pois conhecem o caminho e querem modificar o caminho apontado. Afirmamos que, como direção de nossa igreja, prometemos à Santa Avó e ao Santo Primaz que a doutrina e disciplina são uma herança valorosa que recebemos e não mudaremos nada, absolutamente nada daquilo que aprendemos. Alguns, além de desobedecer ainda, ficam se expondo ao ridículo, de publicarem suas fotos em redes sociais, de suas manifestações contrárias à disciplina, como bebidas alcoólicas, vestidos e saias acima da medida determinada, calças compridas para mulheres, shorts para homens e também para mulheres, pinturas de todas as espécies,
tatuagens, barbas compridas, cavanhaque e muitos outros que ferem os princípios da disciplina apostólica. Tudo isto é pecado perante a nossa fé. E lhes aconselhamos, não brinquem com as coisas de Deus, muito menos com a sua lei. Eu lembro, irmãos, fazendo uma pequena pausa aqui, que em certa ocasião o santo irmão Aldo, aconselhando, orientando a todos nós, eu lembro dessas palavras quando ele disse, não brinquem com a igreja, Deus não é brincadeira. Orientamos a todos a obedecerem, se quiserem ter a proteção dos céus, dos santos e dos anjos, a fim de serem bem-sucedidos na sua vida. Se não são felizes, não têm paz no coração e nada lhes vai bem, é porque deixaram de obedecer aos ensinos da igreja. Preferem fazer o errado e aquilo que a igreja nunca ensinou. Por isso não são bem-sucedidos no viver, e lutam e labutam e trabalham com tanta dificuldade. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles deram as suas vidas pela doutrina e pela disciplina, e muito lutaram para que estes mandamentos fossem compreendidos e aceitos pelos corações bons, fiéis e humildes. No tempo presente, precisamos que o povo apostólico seja muito obediente à doutrina e também à disciplina, que estes santos nos ensinaram com tanto amor. É uma ingratidão muito grande desrespeitar estes ensinamentos. No entanto, alguns irmãos e irmãs não estão amando a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo como eles merecem ser amados e respeitados. Saibam que tudo isso muito desagrada e entristece a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Prezado povo apostólico, a doutrina e a disciplina da igreja precisam ser obedecidas e respeitadas por todos os irmãos apostólicos. Devemos lembrar de que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo tudo fizeram para preservar a unidade da igreja, a fé em Jesus, nosso Senhor, a fé em Maria Santíssima. As reuniões de nossa igreja são poderosas e muito santas, pois contam com a presença de santos poderosos e de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de Maria Santíssima, bem como com toda a unção do Espírito de Deus, para abençoar e santificar seu povo. Porém, eles exigem que todos sejam obedientes à doutrina e à disciplina que Jesus e a avó nos deram como princípios e regras de boas condutas para os verdadeiros filhos de Deus e do Consolador. Esperamos que deem muito valor a estes ensinos e conselhos e procurem ser muito obedientes para que possam contar com a bênção de Deus e destes santos poderosos. Aos desobedientes vai uma recomendação. Irmãos, eu sempre friso, a Igreja Apostólica, ela orienta, ela recomenda, ela aconselha, mas a decisão ela é nossa. A decisão do Senhor, da Senhora, viver uma vida reta com Deus, o nosso Pai, ela não depende apenas do Santo Irmão, ela também depende do Senhor, da Senhora, de vocês. Nós precisamos querer, e por isso aqui vai uma recomendação. Aos desobedientes, recomendamos que se arrependam e voltem ao primeiro amor, para servir o reino dos céus nesta Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica não mudou e não mudará, pois ela é do reino dos céus. Vamos todos lutar para conservar este belíssimo tesouro que estes santos nos deixaram com tanto amor, a doutrina e a disciplina apostólica. Como eu disse no início aos irmãos, uma mensagem, irmãos, que até mesmo se não tivéssemos tempo, ela dispensaria maiores comentários, porque uma mensagem perfeita, uma mensagem completa,
uma mensagem profunda, oportuna para os dias em que estamos vivendo, para nós. Ela é oportuna para mim, para o Senhor, para a Senhora. Precisamos, irmãos, decidir se queremos viver uma vida com Deus, o nosso Pai, merecer a bênção de Jesus, merecer, irmãos, o consolo da avó, a bênção da Virgem Maria e a intercessão do Santo Irmão Alto. Ou então, se queremos optar pelo outro caminho. Eu gosto de frisar sempre, Jesus, ele apontou apenas 2 caminhos. Pastor, ele não apontou uma terceira via, não, irmãos. Apenas 2. Ele disse que um deles era o caminho estreito, caminho regrado, um caminho disciplinado, que te levaria aos céus. E o outro caminho, um caminho mais espaçoso, um caminho que comportava uma pessoa indisciplinada, um caminho que Jesus não te garantiu, que te levaria aos céus. Irmãos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o primeiro amor. O coral apresentou este belíssimo hino. Nós ouvimos este ensino no boletim. Um convite a todos para voltarem ao primeiro amor, para servirem os céus aqui na Igreja Apostólica. Irmãos, Jesus, ele falou a respeito do primeiro amor. Num contexto, irmãos, muito especial. Nós vamos meditar hoje no ensino de Jesus, direcionado a um povo, direcionado a uma igreja, que estava, irmãos, deixando o primeiro amor esfriar no coração. O primeiro amor que moveu aquele povo em torno do Evangelho de Jesus, já não mais acendia como uma chama no espírito daqueles nossos irmãos. Irmãos, lá por volta dos anos 80 ou 90, do primeiro século ainda, quando todos os apóstolos de Jesus, à exceção de São João, já estavam nos céus, já tinham tomado a posse dos seus galardões, aqui ainda estava um, lutando, irmãos, já com bastante idade, mas lutando ainda para manter os ensinos, as orientações de Jesus. O apóstolo São João, que ficou aqui, irmãos, como o último representante daquele grupo que Jesus reuniu no passado. Mas chegou o ano entre 80 e 90 que a perseguição, ela foi muito grande. O imperador da época, chamado Domiciano, ele investiu muito contra os cristãos daquela época. E a perseguição foi tão grande que São João, que estava pregando na igreja de Éfeso, ele foi exilado em uma ilha retirada daquele local, já com bastante idade. E lá ele permaneceu por um período de tempo. E foi neste local, irmãos, que Jesus, nosso Senhor, revelou a ele importantes mistérios a respeito do futuro da igreja, como os irmãos bem conhecem, porque aprendemos. Revelações que se cumprem de uma maneira perfeita, inclusive nos tempos presentes, na missão de nossa Igreja Apostólica. Irmãos, mas dentre essas revelações, Jesus mandou enviar 7 cartas a 7 diferentes igrejas da época. É muito interessante, irmãos, que estas cartas, elas diferem-se uma das outras. São cartas, irmãos, que Jesus reconhece a labuta do povo, a luta que eles têm, as dificuldades que têm de permanecerem fiéis. Mas também, na maioria delas, Jesus tem uma palavra de exortação àquele povo. Ainda no último final de semana, onde eu estive, nós pudemos meditar com os irmãos uma palavra profunda de Jesus a uma dessas igrejas, igreja de Laodiceia. Jesus diz: eu conheço as tuas obras,
Vocês não estão nem frio e nem quentes. Vocês estão mornos, acomodados. Vocês já não estão fazendo parte de vocês. Mas Jesus também enviou outras cartas. Para esta igreja, irmãos, apenas críticas, apontamentos de Jesus para aquele povo, quem sabe, despertar. Para a igreja de Esmirna e de Filadélfia, apenas elogios. Irmãos, os irmãos que já puderam ler, lembram dessas palavras. Jesus diz: eu reconheço, eu sei que vocês sofrem, que vocês são uma igreja pobre perante a sociedade, perante os homens, mas vocês são ricos perante Deus. Foram muitos os elogios a estas igrejas. As demais, irmãos, que sobraram 4. Jesus, ele reconhece o esforço daquele povo. Jesus reconhece que eles passam por dificuldades, reconhece o trabalho, o esforço deles. Mas também Jesus aconselha ao final o que é preciso mudar. Irmãos, e por que eu busquei este início para nós meditarmos sobre o primeiro amor? Porque a uma dessas igrejas, igreja de Éfeso, Jesus falou sobre o primeiro amor. Irmãos, e me parece muito oportuna para nós hoje. Até porque a direção de nossa igreja, por algumas vezes nesses últimos meses, já falou sobre o primeiro amor. E Jesus, ele fala para este povo. Esta mensagem, irmãos, ele fala para nós. Olha o que Jesus disse aos membros da igreja de Éfeso: conheço as tuas obras. Jesus conhece, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, eles têm, irmãos, total conhecimento das nossas obras. Por isso que aqui Jesus diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, isto é, o seu trabalho, como a tua perseverança, aqueles que perseveravam na fé, aqueles que não abriam mão dos princípios, dos valores que aprenderam com Jesus. Jesus disse: eu reconheço tudo isso, e que não podem suportar homens maus, mas têm perseverados, têm suportado provas por causa do meu nome, e não deixastes te esmorecer. Então Jesus disse: eu reconheço isso, eu sei do esforço que vocês estão fazendo. Mas olha o que Jesus diz na sequência, irmãos. Quem sabe pode tocar o nosso coração. Foi o que o Santo Irmão Aldo, que a Santa Avó tanto pediram para nós. Jesus disse: porém tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Caso contrário, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. E aí, meu irmão, minha irmã, palavras fortes de Jesus. Olha, é preciso voltar à prática das primeiras obras, porque caso contrário eu virei contra ti, e tirarei de ti a bênção, a unção, a vida de Deus que é em ti, caso não te arrependes. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, nós temos plenas condições, oportunidades de voltar à prática do primeiro amor, daquilo que nos moveu em torno de uma causa perfeita, como é a nossa igreja apostólica. E como é que nós, irmãos, vamos voltar à prática das primeiras obras? Eu tenho este desejo, pastor, eu quero voltar. Em primeiro lugar, eu digo ao Senhor que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a força de sua alma. Pastor, eu amo a Deus. Precisa provar através de suas obras. O apóstolo São Tiago, de uma maneira muito perfeita, ele fala que uma fé sem obras, ela é uma fé morta. E morta por quê, irmãos? Porque esta fé não produz vida no nosso espírito. Se não tiver obras, a fé ela pode até ser bonita, falando, mas ela não é provada, ela não é demonstrada através de obras. Por isso que ela não sustenta a vida em nosso espírito.
Muitos acham que perder o primeiro amor é apenas se retirar da igreja. Já ouvi diversas vezes: pastor, sujeito tal, perdeu o primeiro amor, nunca mais veio à reunião. Aquele deixou de cumprir o seu ministério, já não tem mais amor. Irmãos, eu digo que sim. Quando nós deixamos de priorizar as coisas de Deus, a sua lei, a sua igreja, logicamente, aquilo que preenchia este lugar no nosso espírito é preenchido por outra coisa. É verdade. Mas, irmãos, nós temos casos de pessoas e de irmãos que estão conosco nessa caminhada, que frequentam as reuniões, que até têm o seu ministério, mas já não tem mais este primeiro amor. Já não conseguem, embora perseverem, como disse Jesus, mas já não trazem aquele amor profundo, aquela chama dentro do seu espírito, pelas coisas dos céus. Agora, por quê? Alguns e algumas têm perdido este primeiro amor pelas coisas dos céus. Têm perdido, têm deixado de valorizar. Irmãos, são diversas as causas. São muitas causas. Mas eu elenquei aqui 13, irmãos, para nós meditarmos hoje. Então, alguns têm perdido o seu primeiro amor, porque passam a conviver com o pecado e achar normal isso. Isso é um grande perigo. É nós nos acostumarmos com as coisas que ferem a justiça de Deus. Então, muitas vezes nós estamos lá no nosso trabalho, muitas vezes surge um convite. Nós vamos fazer um churrasco esse final de semana. Então aqui fica o convite também para você. E muitas vezes, irmãos, um senhor, a senhora, alguém, ele vai até este local. Mas o comportamento dele neste local não é de um filho de Deus. Muitas vezes, os colegas de profissões, de trabalho, eles nem sabem que o Senhor é apostólico. Muitas vezes trabalham 10, 15 anos juntos e sequer sabe que o Senhor, que a Senhora, que você jovem, tem uma fé. E muitas vezes lá são oferecidas coisas, como está no boletim, o caso da bebida alcoólica. Muitas vezes é difícil falar que não faz uso, porque sente-se com vergonha disso. Então diz: eu vou ingerir um pouquinho, somente para não ficar feio, somente para não contrariar. E lá eu tomo um pouquinho. Irmãos, abrindo mão de princípios e de valores tão fundamentais para o seu espírito. Irmãos, nós vivemos, logicamente, nós temos as nossas relações na sociedade, aonde nós estamos, mas nós não podemos, é um conselho, irmãos, que nós aprendemos com o Santo Irmão Aldo, abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios e de nossa fé. Segundo deles, nós podemos perder o primeiro amor pelas coisas dos céus, em razão das distrações deste mundo. Pode parecer que não, irmãos, mas sim. Por exemplo, nós temos reuniões sábado e domingo. Muitas vezes, senhora, senhora, você trabalha a semana toda. Aí chega no final de semana, aí você toma uma decisão: este final de semana eu vou tirar para a minha família. Então eu vou participar de um passeio. Você está priorizando outras coisas. É lógico que nós precisamos ter lazer, irmãos, mas nós temos que priorizar as coisas dos céus. Aí no segundo final de semana, de novo, eu tenho um aniversário em tal lugar.
Terceiro final de semana de novo. E assim por diante. E muitas vezes nós passamos 30 dias, 60 dias, 6 meses e não viemos à casa de Deus. Muitas vezes ficamos mexendo no computador, no WhatsApp, no tablet, nas redes sociais, e quando vemos, já foi o horário da reunião. Ficamos distraídos. Irmãos, são pequenas coisas que ao final de tudo isso, somadas, elas representam um déficit, espiritualmente falando. São pequenas coisas que ferem, irmãos, gravemente a nossa vida espiritual. E o terceiro deles é não obedecer à disciplina de nossa igreja. Irmãos, a disciplina, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. É dar condições para o nosso espírito se aperfeiçoar enquanto nós estivermos aqui. Por isso que o Santo Irmão Aldo dizia que é preciso ter uma doutrina, mas também, somado à doutrina, é preciso ter uma vida disciplinada. Porque nós podemos ter doutrina perfeita, podemos ouvir coisas maravilhosas e ter conhecimento, inclusive. Conhecer, irmãos, como os fariseus da época conheciam, do início ao final, a lei de Deus. Mas se nós não colocarmos em prática, não vivermos, isso de nada adiantará. Então, irmãos, nós precisamos, se preciso for, voltar ao primeiro amor. Aquilo que nos movia, que te movia há um tempo atrás. Pastor, um tempo atrás eu ia às reuniões, como eu ouvi de um senhor. Quando o coral cantava um hino, aquilo mexia profundamente o meu espírito. Eu sentia prazer, alegria, contentamento de cumprir o meu ministério. Mas hoje eu não sinto mais. É preciso voltar ao primeiro amor. Irmãos, a igreja ela permanece da forma como Jesus instituiu, conforme a Santa Avó, irmãos, organizou, conforme o Santo Irmão Aldo manteve por todos estes anos. Muitas vezes a mudança, ela está aqui dentro do nosso espírito. Nós precisamos perceber isso. Precisamos estar atento, aonde é que está o problema? É em mim. Por isso que Jesus disse, lembra-te, pois, de onde caístes. Vamos olhar para trás um pouquinho. Olha, mas há alguns anos atrás, eu era uma pessoa diferente. Eu estava sempre pronto para ajudar a igreja. Quando o Santo Irmão Aldo mandava uma mensagem sobre disciplina, eu ouvia com a devida atenção, eu pensava nos meus atos, eu procurava se colocar de acordo com a disciplina. Eu era humilde. Hoje eu ouço, isso já não mais me toca o coração. Alguns têm pensado que a disciplina, ela não precisaria mais ser tratada de nossos púlpitos. Como diz no boletim aqui, fazendo pressões contra a disciplina. Então nós precisamos, irmãos, de tempo em tempo, parar, analisar o rumo que nós estamos tomando. Recentemente eu estava lendo em uma revista, irmãos, de psicologia, que dizia o seguinte, que pessoas que ao final de um dia tiravam um tempo, meditavam, refletiam sobre as suas ações durante aquele dia, o índice era muito grande destas pessoas no outro dia já corrigir os erros, tomar iniciativa de mudança já no dia seguinte.
Irmãos, com relação à vida espiritual é da mesma forma. Se nós vivermos apenas por viver, não se preocupar, apenas ir às reuniões, cumprir o ministério porque eu tenho, porque eu toco, porque eu canto, muitas vezes vai provocando um esfriamento no nosso espírito que não é bom. Precisamos parar. Opa, aonde que está o problema? Minha vida não está indo bem, estou tendo dificuldade nisso, naquilo, não tenho tido força para buscar a resolução deste problema. Eu digo, o Senhor está com problemas na vida espiritual também. Tem problema, porque se nós não temos força, irmãos, de buscar na oração a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, está tendo problema conosco. Se nós não estamos conseguindo aceitar a disciplina, nós não estamos amando a Jesus. Nós até podemos dizer, até podemos cantar, Jesus, eu muito te amo. Se nós não provarmos com as nossas ações, fica difícil. Então, irmãos, eu gostaria de deixar estas singelas palavras em vossos corações, não como uma exortação, mas apenas, irmãos, umas recordações de palavras do Santo Irmão Aldo. Reforço o que ele disse: Deus não é brincadeira. Não brinquem com Deus. E vamos, irmãos, trabalhando enquanto temos a oportunidade aqui, a fim de aperfeiçoar o nosso espírito, servir melhor a igreja, dar mais alegria ao Santo Irmão Aldo do que tristeza. É isso que ele merece de nós. É isso que a Igreja Apostólica merece de nós. E que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria, Jesus e o nosso eterno Pai abençoe todos grandemente. Amém. Chegamos ao término de nossa reunião. Eu agradeço a presença dos irmãos, o silêncio de todos, o respeito, não devido a mim, aos obreiros, aos pastores, mas aos santos e aos anjos que se fazem presente. Que os senhores sejam grandemente abençoados por todos eles. Amém. Por gentileza, irmãos, aqueles que puderem, se colocarem em pé para nós orarmos. Irmãos, eu aproveito para convidar a todos para participarem da reunião de amanhã. A casa, irmãos, é do nosso Pai. E a presença dos seus filhos, eu não tenho dúvida, alegra muito Ele. Qual pai não se contenta em ver os seus filhos no final de semana em sua casa? Na parte espiritual é assim também. Então fica o convite para participarmos da reunião de amanhã. Vamos orar. Querido e amado Jesus, com muita alegria, ó Mestre, nós estamos encerrando já uma reunião. Uma reunião, ó Jesus, que nós pudemos lembrar em algumas palavras que o Senhor destinou a um povo da época, mas palavras atuais, palavras que nos foram lembradas pelo Santo Irmão Aldo, pela Santa Avó, nos dias presentes. Naquela ocasião, ó Jesus, o Senhor constatou que alguns pertencentes à igreja estavam perdendo já o primeiro amor. O Senhor elogiou aquele povo, mas depois fez algumas considerações, aconselhando com tanto amor, para que eles voltassem à prática das primeiras obras. Porque caso contrário, o Senhor, cumprindo a justiça de Deus, viria até eles e removeria o candeeiro, isto é, tiraria a unção do Espírito Santo. Estas palavras se aplicam ainda hoje a Jesus. E que o Senhor possa nos ajudar com a sua palavra, com a sua bênção, com a bênção de Deus,
da Virgem Maria, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Fazer com que cada um de nós compreendamos a profundidade desta palavra. Saibamos ser reconhecido por tudo que o Senhor fez por nós, não apenas por palavras, mas por atitudes, por demonstração sincera de amor e de carinho. É o que nós precisamos, ó querido Jesus. Ó Santa Avó, lembramos da Senhora também. Abençoe todos nós, console aqueles que precisam. Tantas pessoas passam por dificuldades, por problemas. Muitos jovens em nosso país, com um futuro até brilhante, esses jovens têm tirado a sua própria vida, antes mesmo de chegarem à fase adulta. Ó Santa Avó, tenha piedade destes, e de uma maneira mais especial dos jovens apostólicos, que eles possam ter sempre a chama do Espírito Santo acesa em seu espírito, para bem te ajudarem, para bem representar o reino dos céus. Ó Santo Irmão Aldo, eu lembro destes nomes, que o Senhor possa levar até o trono de Deus, possa interceder diante de Jesus e do Consolador por todos. Recebam, amados irmãos, com muita fé, a bênção de Deus o Pai, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, o consolo da avó e o abraço carinhoso do nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo. Amém.